Queria convidar aqui meu amigo, pastor, alguém que tem sido uma referência para mim, pastor Marty. Please come to the platform. And his lovely wife, Bridget. Deixa eu apresentar para vocês então. Esse casal, eles têm sido muito bênção nas nossas vidas. É uma amizade que começou lá em 2015 e que já faz um tempinho então que estamos caminhando juntos. São referências no que diz respeito à integridade, a caminhar com o Senhor, a amar a palavra e amar o chamado, e aceitaram sair lá do Canadá e estar com a gente aqui nesse tempo para poder compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado na vida deles, depositado na vida deles. Eles têm um ministério incrível ao redor do mundo. Às vezes eu mando recado: onde você está? Alemanha, República Tcheca, estou aqui na França. Então ele roda o mundo ministrando a palavra de Deus, implantando igrejas. Apesar de ser conhecido como pastor, tem um trabalho apostólico, implantando igrejas em diferentes países do mundo. Então, estou muito feliz, muito honrado de tê-los aqui nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto eu estou falando, eles estão ouvindo. Você não está ouvindo, não? Cadê o seu fone? Where's your earbud? I put it over there. Okay, my goodness. I thought you were listening, like understanding everything. Okay, good. Então, tem esse ministério que é poderoso ao redor do mundo e tirou esse tempo para estar com a gente aqui nessa noite. Então, gostaria de honrar a vida dele, a vida da pastora Bridget também. Muito obrigado. Thank you very much for you coming here. Love you guys. In Jesus' name. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor pela vida deles? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu queria apresentar também aqui quem vai nos ajudar nessa noite, porque hoje eu estou de folga. Queria convidar aqui a Jéssica. A Jéssica faz parte da Igreja Nova Jerusalém, lá do Ana Jacinta. E atendendo ao nosso convite, ela está aqui com a gente hoje para traduzir o Marty, porque hoje eu quero sentar e ouvir. Merry Christmas. Well, welcome, guys. Sejam bem-vindos, pessoal. It is an absolute pleasure to finally be here. É um prazer incrível estar aqui, finalmente. We have been all over the world preaching the gospel. Nós já fomos por todo mundo pregando o evangelho. We've seen God heal the sick. Já vimos Deus curando os enfermos, raise the dead, levantar os mortos, cast out devils. Expulsar os demônios. And we've met some amazing people in this world. E conhecemos pessoas maravilhosas nesse mundo. But we rarely see passionate worship like that. Mas muito raramente nós vemos uma adoração apaixonada como essa. It's tremendous. É maravilhoso. É tremendo. So this is a very special time for us and for Alessandro, Daisy and the whole church. Então esse é um tempo muito especial para nós, para o Alessandro, para a Daisy e para essa igreja por completo. It's the commissioning or the setting apart for a purpose. É uma separação para um propósito específico. It's been a while in the making. Que já ficou muito tempo sendo preparado. And I'm so glad you could be part of it. E eu estou muito feliz, honrado de ser parte disso. The Christian life is the best life you could ever live. A vida cristã é a vida mais maravilhosa que você poderia viver. The problem is most Christians don't live it like they're supposed to. O problema é que muitos cristãos não vivem isso como realmente deveriam. And during this next week and a half or so, we're going to be discussing a lot of things. E pela próxima semana e meia nós vamos estar discutindo esse assunto em muitos tópicos. So I encourage you to be here at every meeting you can be. Então eu te encorajo a estar aqui em todas essas reuniões. Because I promise God's going to do something in your life. Porque eu prometo que Deus fará algo na sua vida. Our goal here is to not leave this place without every heart changed. O nosso objetivo é não ir embora daqui até que todos os corações sejam tocados e transformados. But God won't force you. Mas Deus não vai forçar você. You have to give it to him. Você precisa dar isso a ele. You have to desire the change. Você precisa desejar essa mudança. So we'll be looking at all this in the next week and a half or so. Então nós vamos passar por tudo isso nessa próxima semana e meia. But tonight is specifically about them. Mas essa noite é especificamente sobre eles dois.
and what God has called them to. e sobre aquilo para o qual Deus os tem chamado. And we're going to get to that shortly. Então nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. But I want to talk to you a little bit about your calling. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho acerca do seu chamado. Every one of you has a mandate from God. Cada um de vocês aqui tem um mandato de Deus. Every one of you has a calling on your life from Cada God. um de vocês tem um chamado da parte de Deus para a sua vida. But most people will never live up to it. Mas muitas pessoas não viverão de acordo com isso. Because I'm not good enough. I'm not smart enough. Ah, é porque eu não sou bom o suficiente, não sou inteligente o suficiente. I'm not rich enough. Eu não sou rico o suficiente. I've made too many mistakes. Eu já cometi muitos erros. All that means nothing Tudo isso significa absolutamente nada to your Father. para o seu pai. The only thing He needs is a willing heart. A única coisa que ele precisa é um coração disposto. But unfortunately, a lot of Christians aren't willing. Mas infelizmente, muitos cristãos não têm essa disposição. So are you faithful to your call? Então, você por acaso é fiel ao seu chamado? We're going to get to that. Nós vamos chegar lá. Your first calling is to look like Jesus Christ. O seu primeiro chamado é ser parecido com Jesus Cristo. 1 Corinthians 1:9. 1 Coríntios 1:9. You can turn to it if you can. I don't know if you put it up on here or whatever. Você pode ligar aí o seu celular ou vamos ler aqui, não It says sei. God is faithful. Diz assim: Deus é fiel And by Him, e por meio dele you você were called into fellowship with His Son, foi chamado à comunhão com o seu filho, Jesus Christ. Jesus Cristo. You were called into fellowship Você foi chamado à comunhão with God com Jesus, com Deus and Jesus. e com Jesus. If you get that, it will radically change your life. Se você entender isso, isso vai mudar a sua vida radicalmente. See, some of you sit here and think, well, I'm just worthless. Alguns de vocês provavelmente estão sentados aqui pensando: ah, mas eu não valho nada. Valho nada. But He doesn't think that. Mas ele não pensa isso de você. And He's called you to fellowship with Him. Ele chamou você para estar em comunhão com ele. See, we often focus on what our calling looks like externally. Nós geralmente pensamos em como nós nos parecemos no externo. And that's important. E isso é importante. But what does your calling look like internally? Mas como é o seu chamado na parte interna? It's to look like Him. É parecer como ele. It's to look like your Father. É parecer ao seu pai. And the more you get that, E quanto mais você compreende isso, the more your life gets better. mais a sua vida melhora. It doesn't mean it's ever going to be perfect, Não quer dizer que ela vai ser perfeita, but it'll get better because you're in fellowship with mas Him. ela vai melhorar porque você está em comunhão com ele. See, many of you are in fellowship with fear, Muitos de vocês estão comungando com o medo. and you live your life after fear. Então vocês vivem a sua vida a partir desse medo. If you're in fellowship with fear, you can't be in fellowship with the Father Se você está em comunhão com o medo, você não pode estar em comunhão com o seu pai, because fear will rule your life, porque é o medo quem governa a sua vida. and it will ruin your life as well. E isso vai acabar com a tua vida também. Now, 2 Peter 4 through 10. 2 Pedro 1, do 4 ao 10. I promised I wouldn't take too much. Eu prometo que eu não Time. vou demorar muito. I'm used to preaching like 8 hours a day. Eu estou acostumada a pregar So- pelo menos 8 horas por dia. Have some grace on me. Então, sejam graciosos Okay. comigo. All right. So, 2 Peter 1, 4 through 10 says, by which He has given us exceeding and great precious promises, Pelo que ele nos prometeu de uma excedente promessa, preciosa promessa, so that through these promises e por meio dessa promessa, you might become partakers você vai se tornar um compartilhador of His divine nature da natureza divina dele. and escape the corruption that is in this world through lust. E você vai escapar da corrupção que se instalou nesse mundo através da luxúria, né? See, Lascívia. God didn't just give us great promises, Deus não apenas nos deu promessas incríveis, He gave us exceedingly great promises. mas Ele nos deu abundantemente mais. But how many of you are actually living by those exceedingly great promises? Mas como é que você realmente tem vivido de acordo com essas promessas que excedem?
They're here tonight because God spoke a promise to them. Eles estão aqui essa noite porque Deus deu uma promessa a eles. If you build it, they will come. Se você construir, eles virão. And you're here. E vocês estão aqui essa noite. They didn't do this because they're perfect. Eles não fizeram isso porque são perfeitos. They didn't do it because they're rich. Não fizeram porque são ricos. They didn't do it because they're famous. Não fizeram porque são famosos. They are beautiful, though. I'll give you that. Eles são lindos, é verdade. Eu vou elogiá-los. They did it because they answered the call. Mas eles receberam isso porque eles aceitaram ao chamado, responderam ao chamado. They didn't have it all together. Eles não tinham tudo pronto. They still don't. Eles ainda não têm. But they answered the call. Mas eles responderam ao chamado. Sometimes people in ministry have the hardest time because they don't. Às vezes as pessoas Trust no God like they ministério, eles têm um tempo difícil tentando compreender porque eles não têm tudo aprontado com Deus. But you learn to trust Him as you go. Mas você aprende a confiar nele conforme você caminha. If you just wait till you have it all together, it'll never happen. Se você esperar para ter tudo pronto, isso nunca vai acontecer. Because who knows that tomorrow never comes. E quem sabe se o futuro nem sequer chegar. Verse 5. No verso 5. For this reason, Por essa razão, the reason of the great promises, a razão de receber essa promessa excedente, add virtue to your faith, dê um aviso à sua fé. and to your virtue, knowledge, Adicione à sua fé a virtude o conhecimento. and to your knowledge, self-control, E ao seu conhecimento, controle próprio. and to your self-control, patient endurance, E ao seu domínio próprio, paciência e endurance, pastor? Perseverança. Obrigado, irmão. and to your patient endurance, godliness. E para a sua paciência, a paciência de Deus. And to your things reside in you and abound. And to your things. It says, and to Tá. your things in you E nessas coisas que residem em você and abound. e abundam, They ensure that you will neither be useless nor unfruitful eles certamente vão fazer que sejam úteis e com fruição in the knowledge of our Lord Jesus no Christ. conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. See, Christianity is not just an event Então entenda que o cristianismo não é apenas um simples evento. where this is the day I got saved. Esse é o dia que eu me tornei salvo. Christianity is a lifestyle Cristianismo é um estilo de vida to final salvation. para a salvação final. And this tells you E isso aqui diz o seguinte: what to add to yourself. o que é que você precisa adicionar Faith, a você mesmo? Fé, knowledge, conhecimento, self-control, controle próprio, endurance, perseverança, patience, paciência, godliness, godliness, godliness. ser mais parecido com Deus. And then verse 9 it says, E no verso 9 diz: but the one that lacks these things mas a pessoa que tem falta dessas coisas is blind and short-sighted. é cega e tem a visão corrompida, curta. See, sometimes we've forgotten about God. Sabe, às vezes a gente acaba se esquecendo de Deus. Sometimes He's the last things we think Às about. vezes ele é a última coisa na qual pensamos. And we don't take the time to add these things to E não ourselves. tomamos o tempo necessário para adicionar essas coisas à nossa vida. And the Bible says if we don't do that, we become blind and E a Bíblia short-sighted. nos diz que se nós não fizermos isso, nós nos tornamos cegos. Not physically blind, Não fisicamente cegos, but blind to the things of God in our lives. mas cegos para as coisas de Deus na nossa vida. And we start saying, God, where are you? Então nós começamos a dizer: Deus, onde é que está você? Don't you care about me? Você não se importa comigo? Don't you see what I'm going through? Você não está vendo o que eu estou enfrentando? Who's ever said that before? Quem aqui já disse isso antes? Pretty much everybody. Quase todo mundo. But He cares for you. Mas Ele se importa com você. And He's got His eyes on you. E Ele tem os seus olhos fitos em você.
See, we don't often have that deep root and that deep conviction in ourselves. Às vezes nós não temos essa raiz profunda em nós. That I won't quit, Que eu não vou desistir, I won't give up. eu não vou recuar. I may stumble once in a while, Pode ser que eu caia aqui e ali, but I won't quit. mas eu não vou desistir. Because I'm not letting the world get a hold of me. Porque eu não vou deixar o mundo tomar conta de mim. Because I've added these things to myself. Porque eu adicionei essas características a mim mesmo. And look what it says. E olha o que diz aqui. But these who lacks these things is blind and short-sighted. Mas aqueles que têm falta dessas coisas, eles são cegos, cegados, Because porque that person essa pessoa has forgotten that he was cleansed from his former sins. se esqueceu que já foi limpa dos seus pecados anteriores. So many people have trouble getting over their past. Muitas pessoas têm problema em superar o seu passado. But if you've repented, Mas se você se arrependeu, you've been cleansed. você foi limpo. You've been forgiven. Você foi perdoado. And if you believe that, you wouldn't carry guilt. Se você realmente acredita nisso, você não carregaria culpa. You wouldn't carry condemnation. Você não carregaria condenação. You wouldn't beat yourself up all the time. Você não estaria se batendo em si mesmo o tempo todo. You wouldn't look in the mirror and say, I don't even like you. Você não olharia no espelho e diria, eu não gosto de você. You see? Você vê isso? So you don't see yourself as God sees you. Se você não se vê como Deus te vê, That's part of your calling. e isso sim é parte do seu chamado. See, we look at this as just our calling. Nós olhamos apenas isso It's como not. nosso chamado. Mas Your não é. calling is to be free in Christ. O seu chamado é ser livre em Cristo. Your calling is to have a hope in Him. O seu chamado... Sorry? Your calling is to have a hope in Him. O seu chamado é ter uma esperança nele. Verse 10 says, O verso 10 diz: Therefore, brothers, Christians, Então, irmãos, diligently de forma diligente, make your calling and election sure. faça do seu chamado uma eleição, com certeza. It's not automatic. Não é automático. It says, believers, Aqui está dizendo aos crentes, you make your calling sure. aqueles que acreditam, vocês estejam certos do seu chamado. You make your election by God sure. Você faz a sua eleição de Deus para a sua vida, certeza. We're not always going to get it right. Nós nem sempre fazemos tudo certo. But we do everything with the morality of the Father. Mas nós sempre fazemos tudo com a moralidade do nosso Pai. With the righteousness of God in your life. Com a justiça de Deus nas nossas vidas. In your marriage. Na sua vida, no seu In your chamado. home. Na sua casa. With your children. Com as suas crianças. See, this isn't just ministry. Isso aqui não é ministério apenas. Every minute of your life should be ministry. Cada minuto da sua vida deveria ser o seu ministério. What does that mean? O que é que isso significa? Being Jesus to those who are around you. Significa ser Jesus para aqueles que estão ao seu redor. That's your call. Esse é o seu chamado. That's where it starts. É aí onde tudo começa. Then it says, for if you do these things, E na palavra diz, se vocês fizerem essas coisas, all the things we just talked about, todas as coisas que nós falamos anteriormente, what does that say? you will never stumble. Você nunca irá tropeçar. Is that a promise? Isso por acaso é uma promessa? Yes. Hello. Sim. It's a promise. É uma promessa. God says if you do these things, you will never stumble. Deus diz, se você fizer essas coisas que nós lemos acima, você nunca irá tropeçar. So why do we stumble? Então por que é que nós tropeçamos? Because we're just fallen humans. Porque nós somos humanos caídos? No, that's not what the Bible says. Não, não é isso que a Bíblia diz. It says because you're not doing these things. Não, a Bíblia diz que é porque nós não estamos fazendo as coisas anteriores. Because if you do those things, Porque se você fizer essas coisas, you'll never stumble. você nunca vai tropeçar. Do you see? Você está vendo? See, God's promises are conditional.
Então, veja, as promessas de Deus são condicionais, because it takes effort on our part. porque precisa do seu esforço. You will never stumble Você nunca vai tropeçar if se you do these things. você fizer essas coisas. It's conditional. É condicional. See, God just wants someone to participate with him. Veja que Deus quer que nós participemos com Ele. And it's amazing. E é maravilhoso. God has brought us all over the world. Deus nos trouxe ao redor de todo o mundo. 25 years ago, 25 anos atrás. we got saved. Nós fomos salvos. Maybe 27, I don't know, I lost count. Talvez 27 anos, eu não me recordo bem. And he said to me, E ele me disse, when we got saved, quando nós nos tornamos salvos, your ministry will consist of planes, trains, and automobiles. o seu ministério vai consistir em Planes, trains, and automobiles, cars. em carros e aviões. Então vai estar se transportando para todos os lados. Meaning, we would have an itinerant ministry where we'd be traveling around the world. Isso significava que nós teríamos um ministério itinerante que estaríamos viajando ao redor de todo o mundo. I had never preached. Eu nunca preguei. I didn't want to be a preacher. Eu nunca tinha pregado, não queria ser um pregador. I was petrified to speak in front of people. Eu estava temeroso de falar na frente das pessoas. But God, Mas Deus, He had a dream. He had a call. Ele tinha um sonho e um chamado para nós. My wife and I just took a vacation with Dave and Sandy, A friends minha of ours. esposa e eu tivemos férias com um casal de amigos. We hadn't been on a cruise ship in 10 years. E nós não tínhamos viajado num cruzeiro por 10 anos. And for our 35th wedding anniversary, we decided to go on a cruise ship. Então, no nosso 35º aniversário, nós fomos nesse cruzeiro. Before we got on the cruise, I was going to vacation, get a vacation. Antes de eu entrar naquele navio, eu pensei que estava indo para férias. We don't get a lot of vacations. Porque nós não temos muitas férias, na verdade. God said, just before we got there, Mas Deus disse, um pouquinho antes de chegarmos lá, He said, have a church service on the cruise ship. Ele disse, eu tenho uma igreja para você lá dentro do navio. I'm like, E eu estava, you can do that? oh meu Deus, você pode fazer isso? I had no idea. Eu não tinha ideia que isso aconteceria. So we got on the ship, Então nós entramos no navio, talked to the people in charge. conversamos com as pessoas lá que estavam, They gave us a beautiful room for free to have 3 church services. e eles nos deram, os gerentes nos deram um quarto onde nós poderíamos fazer os cultos. Because it's our call. Porque esse é o nosso chamado. Because everywhere you go is ministry. Porque em qualquer lugar que você vá, esse é o seu chamado. They're on a cruise ship. Where are they going to go? Jump overboard? Nós estávamos nesse navio, o que é que poderia acontecer? You got them captive. O que poderia acontecer? As pessoas fugirem? It's a captive audience. Mas era uma audiência cativa, eles não poderiam ir a lugar nenhum. And about 15 years ago, Então, há 15 anos atrás, we were driving down the road, estávamos viajando pela estrada and I heard God call me audibly by name. e eu escutei Deus me chamando com uma voz audível pelo nome. I didn't just hear Him, I heard Him. Eu não escutei ele só aqui dentro, eu ouvi ele de verdade. He said, son. E ele me disse, filho, I looked up, we were driving down the road on the highway. nós estávamos na autoestrada Had worship music on, e eu tinha a adoração ligada no carro and He said, son. e ele me disse, filho, I turned my head like I heard it, like I can hear her. eu pude ouvir ele assim como eu estou ouvindo ela I aqui. turned my head, I looked up out the window at a mountain, Então, imediatamente, eu me virei e olhei para o alto de uma montanha and I said, yes, Father. e eu disse, sim, Senhor. And He said, I'm calling you. Então ele disse, eu estou chamando você. And I'm trying to fulfill that every day. E eu estou tentando cumprir isso todos os dias. So we went on holidays for a couple of weeks, Então nós fomos para as festas de fim de ano and our friends who were with us, e os nossos amigos estavam com a gente. she said, you're the only person I know that goes on holidays and preaches 5 times. E eles nos disseram a nós, vocês são as únicas pessoas que eu conheço que saem de férias, mas ficam pregando todos os dias. It's who we are, Mas isso é quem nós somos. and I do it for Him. E eu faço isso por ele.
There's a million other things we could do in our lives. Existem 1 milhão de outras coisas que poderíamos fazer na nossa vida. But he called me. Mas Ele me chamou. And if I don't answer that call, E se eu não responder a esse chamado, I'm disappointing him. eu estou desapontando a Ele. And I'm not living for him. E eu não estou vivendo assim. 2 Timothy 4:5. 2 Timóteo 4 e 5. But watch yourselves in all things. Então, estejam cuidadosos em todas as coisas. Endure afflictions. Perseverem na aflição. Do the work of an evangelist. Façam o trabalho de um evangelista. Make full proof of your ministry. E façam uma prova completa do seu ministério. Make full proof. Prove o seu ministério. That means you have something to do. Isso quer dizer que você precisa fazer algo. It would be great if we could just sit back and God just did everything for us. Seria maravilhoso se a gente simplesmente sentasse e esperasse que Deus fizesse tudo por nós. See, we've got it backwards. Mas nós temos isso ao contrário. We think God's there to serve us. Nós pensamos que Deus está lá para nos servir. God did everything through his son for us. Mas Deus já fez tudo por meio do seu filho. So we in turn can do everything for him. Então, agora, para dar isso de volta, nós é que devemos fazer tudo para ele. The Holy Spirit O Espírito of Santo God de Deus, wants total intimacy with you. ele quer uma intimidade completa com você. Most people have no idea the grasp of that, the depth of it. Muitas pessoas não têm sequer a mínima ideia da profundidade disso. And what it means. E o que isso realmente significa. We're going to get to that. Mas nós vamos chegar lá. So there's five types of ministers, the office of a minister. Então, existem 5 tipos de um ministério, de um trabalho de um ministério. Apostles, Os apóstolos, prophets, os evangelists, profetas, os evangelistas, pastors, os pastores and teachers. e os ensinadores, os mestres. I will tell you that Bridget and I aren't really pastors. Então eu vou te falar que Brigitte e eu não somos apenas pastores. I wanted to be one 25 years ago. Eu gostaria de ser um pastor lá 25 anos atrás. Then I saw what pastors go through. Mas então eu percebi o que é que os pastores I'm precisam like, enfrentar. Então eu disse não. God called us to the ministry. He did not say you're a pastor. Então Deus nos chamou para o ministério, mas ele não disse você é um pastor. Our ministry is far more apostolic than it is pastoral. O nosso ministério, na verdade, é muito mais apostólico do que pastoral. Those two people sitting over there are far more pastoral than most pastors will ever be. Aquelas 2 pessoas que estão sentadas ali são muito mais pastores do que qualquer outro pastor, muitos outros pastores por aí. And I'm not here just to make them feel good about themselves. Eu não I'm here to estou tell you the aqui truth. apenas para fazer com que eles se sintam bem, para exaltá-los. Eu estou aqui para dizer a verdade. I've watched them for 9 years. Eu tenho observado eles pelos últimos 9 anos. We first met Alessandro in Mexico 9 years ago. Nós nos conhecemos no México há 9 anos atrás. I didn't tell you this. You were a boy then. Now you're a man. Eu não te disse isso antes, mas eu posso dizer agora. Naquela época você era um menino, agora você é um homem. See, I can say whatever I want because he's a Christian and he has to forgive me. Então, vocês podem ver aqui que eu vou falar qualquer coisa e ele, Just como say it. cristão, vai ter que me perdoar. Então, eu só vou dizer. I saw a boy Eu vi, naquela época, um menino who hadn't grown yet. que ainda não havia crescido. Now I see a man of God who has grown Agora eu vejo um homem de in Deus great ways. que cresceu, se formou em termos maravilhosos. And Daisy, E Daisy, a woman of God. uma mulher de Deus. This is our first time meeting her. É a primeira vez conhecendo ela, The kids, as crianças. and we'll get to that, but there's just Nós vamos chegar lá. so proud of them. Mas eu estou tão orgulhoso deles. Now, E agora, here's a list just quickly. existe uma listinha aqui, mas bem rápida. Ministers in the Bible are also called, we're going to go fast, ambassadors, Os ministros na Bíblia também são chamados de embaixadores. elders, Os anciãos, fishers of men,
pescadores de homens, laborers, trabalhadores, men of God, homens de Deus, lights, the light of the world, a luz do mundo, messengers, mensageiros, ministers, ministros, overseers, pessoas que vêm além, preachers, pregadores, servants, servos, soldiers, soldados, stewards, mordomos, watchmen, guardadores, witnesses, testemunhas and workers. e trabalhadores. Every one of you fits one of those categories. if Cada not all. de vocês entra em uma dessas opções aqui. So are you doing it? Então, você está fazendo isso. See, this is about them, É sobre eles, but God is calling you. mas Deus está chamando vocês. Jeremiah 1:5. Jeremias 1:5. Before I formed you in your mother's womb, Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, I knew you. eu te conheci. Do you see that? Você consegue ver isso? Not because I formed you in your mother's womb, I knew you. Não está dizendo aqui que porque eu formei você no ventre da sua mãe, Before I formed you. mas até mesmo antes de formar você. See, God's got a plan for your life that's been there before you were even born. Então veja que Deus já tem um plano para a sua vida antes mesmo dele te formar no ventre da sua mãe. Are you living it? Você está vivendo de acordo com isso? Before you were in, I knitted you in your mother's womb, I knew you. And before you were born, I sanctified you. E antes mesmo de você nascer, eu havia te santificado. About 8 years ago or so now, 8 anos atrás, mais ou menos, the Lord said, o Senhor nos disse: I'm going to give you the nations. eu vou dar as nações a vocês. And He's done just that. E Ele tem feito isso. All because we're crazy enough to just do it. Tudo porque nós somos loucos o suficiente para ir e só fazer isso. And we just won't quit. E nós simplesmente não desistimos. It's not easy. Não é fácil. It's hard sometimes. É bem difícil às vezes. But no devil's going to defeat me. Mas não existe demônio que vai me destruir. No fear, no Não, doubt Não existe medo, não existe dúvida. will ever defeat me. Nada disso irá me parar. And we just keep going. E então a gente só continua indo. Matthew 20, verse 16. Mateus 20, verso 16. So the last will be first, Então os últimos serão os primeiros. and the first last. E os primeiros serão os últimos. For many are called. Pois muitos são chamados. The word called means invited. A palavra chamados aqui quer dizer convidado. But few are chosen. Mas apenas poucos são escolhidos. So all are invited, Então todos são convidados, são chamados. but few are Mas- chosen. Mas poucos são escolhidos. That's because the few that aren't chosen to Isso, be God's elect isso quer dizer que aqueles que não são escolhidos para serem eleitos de Deus won't give into the invitation that He's given you. é porque eles não aceitaram ao chamamento que lhes foi feito. That's on us, not on Him. Isso é a nossa responsabilidade, não a dele. Now, just quickly, Agora, rapidamente, roles of pastors. os papéis de pastores, de um pastor. I've got scriptures for every one of these, but we're not going to go through them all. Eu tenho We'll be passagens para cada um desses itens, mas a gente não vai passar por todas here for elas. hours, Senão a gente estaria aqui por horas. which I'm okay with, but anyway. O que eu estou Number one. totalmente ok, mas Role number 1, então vamos para a regra número 1. shepherding and caring for the flock. O papel número 1 é pastoreando e se importando com as ovelhas. Pastors are to guide and to nurture Os pastores, eles servem para guiar e para nutrir and care for the spiritual well-being of the e se congregation, importar com o desenvolvimento da igreja. much like a shepherd tends to the sheep. Exatamente como um pastor faz com as ovelhas. We saw that today. Nós vimos isso hoje. We went to a mall Nós fomos para um shopping
and we sat down in the food court. E quando nós estávamos lá sentados na área de alimentação, They're the most popular people in the mall. eles são as pessoas mais populares do shopping. All these people coming, hugging and kissing and bringing over gifts. Esse montão de pessoas simplesmente veio trazendo presentes ou beijando e abraçando eles. And the people that we met there, E as pessoas que nós fomos encontrar lá, the love they had in their eyes for these o people amor que eles tinham por essas duas pessoas was only because they loved first. apenas estava lá porque eles os amaram antes. Because they parent them. Porque eles cuidaram deles como pais. They carry a burden on them that most people can't carry. Eles suportaram, juntamente com eles, um peso que muitas pessoas não é capaz de suportar. It's amazing. É I watched incrível. several people come up. Eu vi um monte de pessoas vindo até eles. It's amazing. É maravilhoso. Number 2, Número 2. teaching and preaching the word. Ensinando e pregando a palavra. Pastors must faithfully teach and preach the scriptures. Os pastores devem pregar e anunciar a palavra de maneira fiel, To equip the congregation for spiritual growth and godly living. para equipar a igreja para crescimento e um desenvolvimento de Deus. I'm on this side of things, so I can Eu say this. estou do lado de cá, então eu posso dizer essas coisas. There's a lot of people who are pastors and leaders and preachers and things, Existem muitas pessoas aí que se dizem pastores, pregadores, mestres e tal, because it benefits them. porque isso os beneficia. Wrong. Errado. You're this because you serve. Você pode dizer que é isso porque você serve. The first thing of leadership should be serving. O primeiro item em ser líder deveria ser servir. And we've witnessed a lot of corruption. E nós já observamos muita corrupção por aí. These people are pure. Essas pessoas aqui não, eles são Pure puros. hearts, pure motives. Coração puros e motivos puros. Number 3, Número 3. overseeing and leading the church. É quando eles olham além e lideram a igreja. Pastors are to provide leadership and oversight Pastores, eles devem prover a liderança to ensure the church remains aligned with God's will. para ter a certeza que a igreja está caminhando de acordo com os princípios de Deus. Number 4, Número 4. protecting the flock from false teaching. Proteger as suas ovelhas dos falsos ensinamentos. False teaching has ruined the church in a lot of ways. Heresias têm corrompido as igrejas de muitas maneiras diferentes. This is why I teach the way I do. É exatamente por isso que eu ensino da forma como eu ensino. Because I will not compromise the truth for anybody's feelings. Porque eu não vou manipular a verdade só para satisfazer os desejos das The pessoas. truth of the Word of God will set you free. A verdade da palavra de Deus irá te libertar. And there's nothing more precious to God than your soul. E não há nada mais precioso para Deus do que a sua alma. And it's the truth of the Word of God that sets your soul free. E é a verdade da palavra de Deus que te traz essa libertação. I asked them today, Eu perguntei a eles hoje, why are you doing this? por que é que vocês fazem isso? Remember? Vocês se lembram? And, some people say, well, I really like doing it. E sabe, algumas pessoas iriam responder, eu like faço public porque eu gosto speaking. disso. Eu gosto de falar em I público. like being on camera. Eu whatever. gosto de ficar na frente da câmera. Not them, Não eles. because it's what God has called us to do. Porque é o chamado de Deus para a vida deles. That was the answer. Essa deveria ser a resposta. I've been all over the world, Eu já estive ao redor do mundo. and I rarely meet pastors like them. E muito raramente eu conheci pastores como eles. I'm just being truthful. Eu só estou dizendo a verdade. And I'm not just making them feel good. Eu não só estou dizendo isso para fazê-los se sentir bem. I'm giving honor where honor is due. Eu estou dando honra a quem merece honra.
When we found out they were getting ordained Quando nós descobrimos Anointed. que eles seriam ordenados ungidos to do this, para fazer isso, I said to my wife, I'm so happy that I get to sit there and watch this. eu disse para minha esposa: nossa, eu estou tão honrado por poder estar lá e assistir isso. I'm so happy that you waited for us to watch this happen in your life. Eu estou tão honrado que vocês nos convidaram para assistir isso na vida de vocês. He said, you don't understand. E aí então ele me disse: você não está entendendo. You're not watching. Você não está só assistindo. You're doing it. Você vai fazer isso. I bawled like a baby. Então eu chorei como um bebê. This is such an honor Isso é uma grande honra for us to come here para nós podermos vir aqui and join them in this. e estar com eles nisso. Number 5, we're almost to the end. Número 5, estamos quase no fim. Equipping believers for the ministry. Equipando os crentes para o ministério. See, often the congregation leaves everything up to the leaders, the pastors. Geralmente a igreja deixa tudo na mão dos pastores, dos líderes. But the Bible says that we're to teach, to make believers the workers of the ministry. Mas a Bíblia diz que nós devemos trabalhar para que os crentes passem a servir o reino. We're supposed to do that. Então nós é quem deveríamos fazer isso. To teach, Ensinar, to equip equipar. everyone Então todo mundo for the work of the ministry. estaria preparado para o trabalho do ministério. Number 6, Número 6, modeling godly character. modelando o caráter de Deus. A pastor must live with integrity and holiness as an example to others. Um pastor deve viver com integridade e com santidade como um exemplo para os outros. And the Bible says, did you know that the Bible gives 50 qualifications for a minister? Você sabia que a Bíblia ela elenca 50 características para um ministro? 50. 50. For deacons, elders, pastors. Para os pastores, para os obreiros, para os anciãos. 50. 50. I did a whole teaching on that. Eu já fiz uma pregação inteira sobre isso. And you go through that list E você vai por essa lista and you're like, uh-oh, I got work to do. e você pensa: uau, eu tenho muito trabalho a fazer. Number 7, Número 7. of the role of a pastor or pastors of a church. Número 7 dessas características de um pastor de uma igreja. Praying for the congregation. Orar pela congregação. He told me today he did that. Ele me mostrou hoje que ele faz isso. And he didn't know I was putting this in here. E ele não sabia sequer que isso estava aqui na minha lista. They carry your burdens. Mas ele carrega o seu pesar. You should help carry theirs. Então vocês deveriam ajudá-los a carregar o deles. It's not right for a pastor to stand up on a platform Não está certo isso de um pastor vir aqui na frente de uma and, plataforma and spill their guts to the congregation. Spill their guts. Like e simplesmente despejar sobre a igreja. they have a core group of people around them Eles têm um grupo de pessoas próximas a eles, that if they're going through something, they can confide in. de forma que, se eles estão precisando, essa turma é quem ajuda eles. The last thing you want is to come in here and your pastor A última coisa que nós my desejamos é life is que terrible. eles venham aqui e despejem sobre a igreja: ai, minha vida é terrível. So I would say to them, as they are praying for you, you pray for them. Então, eu digo aqui em nome deles, conforme eles oram por vocês, vocês deveriam também estar orando por eles. Can you imagine if you all were interceding for them? Vocês poderiam imaginar o que aconteceria se And this cada church. um de vocês estivesse intercedendo por eles e por essa igreja? You could take this whole neighborhood for God. Vocês poderiam ter essa vizinhança inteirinha ganhada para Deus. It's amazing. Seria maravilhoso. Now, we're going to call them up. Então, agora vamos chamá-los até aqui. Bridget? Just face me. Just face me. I know you're Então, turning your olhe. back, but I want to look at you. Sorry for them turning in the backs on you, but Desculpe I want them to porque eles estão de costas para vocês, mas eu quero que eles olhem Join para your mim hands. agora. face. Join your hands. Então, me mostre suas Join your mãos. hands. No, join your hands.
Ah, Like this. tomem-se pelas mãos. Told you I was going to try. Eu disse para você que eu iria tentar não chorar. We have watched you grow Nós temos observado vocês crescendo. into who you are today, E quem vocês são hoje. and we're going to continue to watch you grow. E nós continuaremos a observar vocês crescendo. And you've had our support, E vocês têm o nosso suporte. and you will always have our support. E vocês vão sempre ter o nosso suporte. This is something you never wanted to do. Isso é algo que vocês nunca imaginaram estar fazendo, nunca queriam fazer. Sometimes you might wonder, what are we doing? E pode ser que às vezes vocês pensem, o que é que estamos fazendo aqui? And that's okay, Mas isso tá ok, because God has called you porque Deus chamou a vocês. through the sleepless nights, Pelas noites não dormidas, the moments of doubt, os momentos de dúvida, the moments of tears where nobody's looking. os momentos de choro e de lágrimas quando ninguém está observando. You've been faithful. Vocês têm sido fiéis. And you, woman of God, E você, mulher de Deus, have had his back, você tem segurado ele. and you've been almost like a rod going up his back to strengthen him. Você tem sido como um cajado ao lado dele, segurando e dando ele força. Like almost like a back brace. Right? Like a back brace. Como um apoio de costas, né, dando a ele força. And you for her. E você também para ela. And that's what makes a team. E é exatamente isso que faz um bom Because you love time. each other Porque vocês se amam, and you support each other. porque vocês suportam um ao outro. And God is saying to you, you haven't seen anything yet. E Deus está dizendo, vocês ainda não viram nada. He's saying, trust me. Ele diz, confiem em mim, Give me the reins. nos dê, You do the work, vocês fazem o trabalho, but give me control. mas me dê o controle. And watch what I do, my son and daughter. E observem o que eu posso fazer por vocês, meus filhos. He just said, I'm proud of your faithfulness. Ele diz que eu estou muito orgulhoso da sua fidelidade. And he said, where you're weak, I am strong. E ele diz, onde vocês são fracos, eu os faço forte. He's got you. Ele cuida de vocês. And we have you. E nós também. And they all have you. E também é essa igreja inteirinha. Now, I want to bring, please, the other pastors, leaders, whoever was Então, coming. os outros pastores que também podem vir para a ordenação, podem subir os pastores. God just said, I have your children in my hand. O Senhor também diz, eu tenho os filhos de vocês nas minhas mãos. I have them. Eu tenho eles. Don't worry about them. Não se preocupem com eles. Care for them. Se importem com eles. But I have them in my hand. Mas eu tenho eles nas minhas mãos. Okay? Amém? It takes a whole village to raise children. Isso toma uma vizinhança inteira para crescer essas crianças. Now, Presbítero Murilo, anybody? podem whoever- subir, por And favor. I want to invite any one of these people Eu quero convidar to come up, and if they have a word for you or something, they Qualquer. can come up and give a word of encouragement or whatever, if they want to. qualquer uma dessas pessoas que porventura tem uma Sure. palavra para vocês, uma palavra de encorajamento, When de we do- discernimento. Você esqueceu de mim, né? Mas eu não esqueci de você. Eu sinto muito, porque você vai apanhar depois da Deise Maria. Quando a gente se conheceu, você disse assim, me lembro, lá na sua casa, que Deus une propósitos, não é verdade? Foi isso que você disse. O que eu quero dizer muito rapidamente para vocês. Continue defendendo o Evangelho. Esses dias eu li o livro do Marte. O livro do Marte, o pastor Marte, ele é escritor também, para quem não sabe, e ele escreveu um livro chamado Cristianismo versus Religião.
E desde o dia que nós conversamos a primeira vez, Alessandro, nós entendemos muito bem isso. Que, na verdade, tudo que foi pregado hoje, a liberdade que Deus nos concede, esse é o nosso chamado. Porque nós somos luz, andamos nas luzes. Não é porque fazemos algo, então somos luz. Deus nos faz luz, Deus nos faz filhos, e a partir disso vivemos a vida cristã na liberdade dele. Deus nunca joga fora os seus filhos. Deus nunca despreza um coração arrependido. Defenda sempre esse evangelho, o que foi pregado aqui hoje. Jure isso diante de Deus, que você defenderá o evangelho, como o pastor Marty disse. Não estamos aqui para agradar ninguém. Estamos aqui para pregar a palavra. A palavra que liberta, que cura e que transforma as vidas. É isso que nós pedimos a vocês e reconhecemos desde o primeiro dia o dom na vida de vocês. Estamos extremamente honrados de estar aqui nesse dia. Graças a Deus por isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Thank you, guys. Obrigada, pessoal. For all you, every one of you, Para cada um de vocês que está aqui, that somehow played a role in this, que de alguma forma teve um espaço I nessa honor all of história, you. eu honro a cada um de vocês. because all of us have played a part in Porque what God is doing. cada um de nós teve um papel nisso que Deus está So fazendo. I thank all of you for that, Então eu agradeço a cada um de vocês por isso. and continue it, E que vocês continuem, because we all need support and love porque from our nós brothers sempre and sisters. precisamos do suporte dos nossos amigos queridos em As Cristo. you all know, ministry is not easy all the time. Como vocês sabem, o ministério nem sempre é fácil. Some days you feel like taking your hat off and hanging it up and going Às fishing. vezes você só quer tirar o seu papel, o seu chapéuzinho, colocar de lado e descansar. But you can't. Mas você não pode. Because when that phone rings and someone says, "You've changed my life," Porque nós, quando ouvimos alguém dizendo, você mudou a minha vida, it keeps that fire burning. isso faz com que o fogo continue queimando. And everybody that's come against you, E todo mundo que de alguma forma veio contra você, that one thing aquela única coisa, ignites that fire in you again. aquilo faz com que o fogo se acenda em você de novo. And you're like, "This is why I do this." Então você diz, é exatamente por Because isso que eu of estou that fazendo isso. person. Por conta daquela única pessoa. So, stand strong. Então, fiquem fortes. The world needs Jesus Christ. O mundo precisa de Jesus Cristo. Okay. Before we move on with the ceremony, I would like to say some words to our leadership. You personally? Antes da gente ter o momento da unção propriamente dita, claro, eu honrei aqui os nossos amigos, queridos amigos, pastores, líderes que têm caminhado com a gente, pessoas que têm nos servido como conselheiros também, e isso é de coração, parte do fundo, do profundo do nosso coração, da nossa alma. E eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento e honrar publicamente a liderança dessa comunidade. Porque, na verdade, estamos vivendo um momento aqui que não foi construído por nós, é algo que nasceu no coração de Deus e que tem sido feito caminhando com pessoas incríveis, maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Cada pessoa que serve com um amor incrível nessa comunidade. Pessoas que doam seu tempo, que doam seus recursos, suas habilidades, seus talentos, suas orações, as intercessões, que jejuam por este lugar, que nos auxiliam, mesmo quando a gente nem notou que havia uma necessidade. Eles estão ali. Eu lembro que ontem a gente foi a São Paulo, saímos 2h30 da manhã, o Ronaldo foi dirigindo, 2h30 da manhã até São Paulo. Chegamos lá, entramos no aeroporto, pegamos os pastores, entramos de volta no carro, pegamos a rodovia e voltamos para casa. Há uma disposição e durante o caminho, pessoas mandando recado, vocês estão precisando de alguma coisa? Está tudo certo? Vocês estão bem? Então, essa liderança, esse povo que o Senhor tem levantado neste lugar, são homens e mulheres de Deus, pessoas incríveis que a gente quer honrar nessa noite,
dizendo a cada um de vocês, muito obrigado. Muito obrigado por segurarem a barra com a gente, por nos ajudarem a carregar as cargas, por chorarem com a gente, por orarem pelas nossas vidas, por estarem à disposição com o coração aberto para nos ajudar a caminhar e a cumprir o nosso chamado. Isso não poderia ser feito sozinho se não fosse com vocês. Por isso, cada um de vocês que fazem parte da liderança, da diretoria, os voluntários que às vezes não fazem parte da liderança como um todo, mas quando são acionados, estão lá, prontos para servir, prontos para se doar. Deus abençoe e recompense a cada um de vocês. Que o Senhor retribua o coração generoso de cada um de vocês. E que em nome de Jesus, cada um tenha do Senhor esta linda recompensa, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos nessa noite a cada um de vocês, em nome do Senhor. Eu queria... isso você vai fazer, garota. Não? Não consegue? Ok. Eu tenho aqui muitos amigos queridos, gente que veio de viagem, já veio direto para cá, veio direto do trabalho, gente que está aqui com a gente pela primeira vez, muitos amigos, e vocês são queridos e são muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus, todos vocês. Mas eu queria fazer a menção aqui, todos são especiais, ok? Mas eu queria fazer menção aqui de uma pessoa que para a gente está trazendo ainda mais alegria para essa noite, que é o meu sogro, o seu João. Então, queria dizer que a gente está muito feliz, ela nem conseguiu falar, eu estou fazendo o papel dela, de ter o senhor aqui nessa noite. Nós estamos muito felizes, muito honrados pela sua presença aqui. Obrigado por ter feito dessa noite ainda mais especial para a gente, em nome de Jesus, viu? A gente ama o Senhor, tá bom? Amém? Quer falar alguma coisa, querido? Não? Ok. Thank you. Thank you guys so very much. Thank you all. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada a todos. So I would invite every one of you. Então eu quero convidar cada um de vocês. We're going to gather around them. We're going to anoint them. Nós vamos nos juntar aqui ao redor deles e vamos ungí-los. And we're going to pray for them. E vamos orar por eles. If we can, we're all going to lay our hands on them. Se nós pudermos, colocar as go mãos ahead. sobre eles. And if you want to stretch your hand forth, you can. E If you want você to pray também, for se them, você quiser estender a sua mão para eles, você pode. Father, we thank you. Father, we thank you Senhor, nós te agradecemos for everything you've brought these people through. por tudo que o Senhor levou esses dois a caminhar. For such a time as this. Por um tempo como esse. And now, E agora, we sanctify them. nós os santificamos. We separate them Nós os separamos because of your call. por conta do seu chamado. Because they've consecrated themselves. Porque eles se consagraram a si mesmos. Because they've said yes to you. Porque eles disseram sim para o Senhor. We release them. Nós os liberamos. We set them apart Nós os enviamos for the high calling that you have on their lives. para o chamado alto que o Senhor tem na vida deles. And we bless them. Nós os abençoamos. We speak protection over them. Nós declaramos proteção sobre a vida deles. We speak life over them. Nós declaramos vida sobre And eles. blessing. E bênçãos. And every need is already met according to the riches of Jesus Christ. E que todas as necessidades deles sejam supridas de acordo com o que é dispensado em Cristo. And no harm will come to them. E sem nenhuma maldição vindo até eles. No harm will come to this house. Nenhuma maldição virá contra essa casa. No sickness, no disease, Não doença, no pestilence não will visit them. pestilência. Nenhuma pestilência irá os visitar. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Father, they're yours. Senhor, eles são seus. Hallelujah.
release them to you and to this congregation and Nós, to the world. nós os liberamos agora na frente dessa congregação, para essa congregação e para o mundo. In Jesus' name. No nome de Jesus. And we say, be blessed. E nós declaramos, sejam mighty name of abençoados. Jesus. No nome poderoso de Jesus. So be it. Seja assim. Amém. Now, E agora, let's all gather todos vamos nos reunir in a moment of praying in the Holy Spirit for num them. momento em que nós oraremos no Espírito Santo por eles. Join us now. Que você agora se junte a nós em oração, em línguas. More, Lord, more, Lord, more, Lord, more, Mais, Deus, more, mais, more, Deus, mais, mais, more. mais. Pour it out, Father. Mais, Pour it out, Senhor. Father. Pour it out, Mais, Father. Senhor. Pour it out, Derrama, Father. Pour it Senhor, out, Father. derrama, In Jesus. Jesus' mighty name. No nome Pour it de out on them, Jesus. Father. Pour it out Derrame on them. mais, Senhor. Father, in the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus' Jesus. name. More, Lord. Em nome de More, Jesus. Lord. More, Lord. Mais, Senhor, More, mais. Lord. More, Lord. Mais, More, Jesus, Lord. mais. More, Holy Spirit. Mais, Fill them Espírito to Santo, overflowing encha-os. in the mighty name of Jesus. Encha-os até Receive it now. transbordar. Recebam Receive it in isso. Jesus' name. Recebam isso Receive em nome it de in Jesus. Jesus' name. No nome de Jesus. Jesus' name. No nome de So be Jesus. Amém. Celebrate. Celebrem. Two more things quickly. Só mais duas coisinhas rapidinho. You're going to need to get that dry cleaned. I've never told you this. Never. Você vai precisar limpar aquela gaveta. But I'm telling you now. E eu estou te dizendo agora. I don't look at you as my friend. Eu não apenas olho para você como um amigo. I look to you as my son. Eu olho para você como um filho. I was waiting to say that. Eu estava esperando para te dizer isso. But today's the day. E hoje é o dia. I love you. Eu amo você. Just the beginning. Esse é apenas o começo. Now the last thing we're going to do. E agora a última coisa que nós faremos. I said all that at the beginning. Eu disse tudo isso lá no começo. We could have just done that and gone home. A gente poderia só ter feito isso daqui e já ter ido embora. But I said all that at the beginning Mas eu disse tudo aquilo no princípio because everyone up here Porque- has answered the call porque cada um desses que está aqui em Right. cima um dia respondeu ao chamado. and is answering the call. E eles estão respondendo ao chamado. The Lord told me earlier on today, this morning, O Senhor me disse hoje pela manhã there'll be many people here tonight que haveria muitas pessoas aqui essa noite. that I've called Pessoas às quais Ele chamou. and they haven't answered the call. E que ainda não responderam ao seu chamado. From all the things I mentioned, fear, De todas as coisas que eu mencionei mais cedo, sobre o medo, not being good enough, sobre não ser bom o suficiente. I can't do it, Ah, eu não posso fazer isso. I don't know what I'm doing, Ah, eu não sei o que eu estou fazendo. I don't know what I'm doing. Eu também não sei o que eu estou fazendo aqui. He does. Mas Ele sabe. I got the greatest teacher in the whole wide world living in me. E eu tenho um professor mais excelente vivendo aqui dentro de mim. So I can't make those excuses. Então eu não posso dar essas desculpas. But God has called you. Mas o Senhor chamou a você. He's put
a dream in your heart. Ele colocou um sonho no seu coração. Some of you, it's to be pastors. Alguns de vocês, o sonho é ser um pastor. Some of you, it's to worship. Alguns outros, o sonho é na adoração. Some it's to evangelize. Alguns outros é na área do evangelismo. Some have been called to the prophetic. Alguns foram chamados para o profético, A teacher, para o ensino, apostle, para ser apóstolo. to work with. There's somebody in here that's specifically called this moment to work with children. Existe alguém aqui que nesse momento está sendo chamado especificamente para as crianças. And for some reason, you just put it away. E por algum motivo específico você simplesmente colocou isso de lado. Whatever it is, Seja lá o que for, the Lord knows what He's put in your heart. o Senhor sabe exatamente o que colocou no seu coração. And just like this man once was, E exatamente como esse homem hoje um dia foi, you're running from God. você também está correndo de Deus. That's how we met. Essa foi a maneira como nós nos conhecemos. I told him the same thing. E eu disse para ele a mesma coisa que estou dizendo a vocês. And here he is. E olha aqui agora. Stop running from God. Pare de correr de Deus. So if He's called you, Então, se Ele tem chamado você, and you know He has, e você sabe que Ele tem chamado, it's time to repent. é hora de se arrepender. Because He wants you. Porque Ele quer você. And it's the best thing that you could ever do. E isso será a melhor coisa que você poderia fazer. So I'm giving you opportunity Então, eu right estou now te dando uma oportunidade agora mesmo to make it right before God, para fazer isso certo diante de Deus to say, you know what? Tonight's the night I stop running from you. e dizer, quer saber de uma coisa? Essa é a noite que eu vou parar de correr de ti, Senhor. And I don't know how I'm going to do it. E eu não tenho ideia como eu vou fazer I don't know what it isso. looks like. Eu não sei como isso será. I don't even know what to do. Eu nem sequer sei o que fazer. But I'm going to say yes. Mas eu direi sim. If that's you, come up here. Se essa pessoa é você, então vem aqui. Come up here. Don't be ashamed. Vem aqui, não Don't be sinta embarrassed. vergonha. Come up front. Vem aqui na frente. God's not wrong. Deus não está errado. You're just afraid. Você simplesmente está com medo. You're afraid to admit maybe you've been running from God. Você está com medo de admitir que talvez você esteja correndo de Deus. You've turned your heart from Him. Você apartou o teu coração dele. And you want to turn that back to Him. Mas você quer devolver isso para But I ele. don't know how, and all these people are here. Ah, mas eu não sei como. E olha todas essas pessoas que estão Who aqui. cares? Ah, mas quem se importa? This is your opportunity. Essa é a sua oportunidade. I see so many of you. Your heart is convicted right now. Eu vejo tantos de vocês aqui que seu coração está convencido agora mesmo. You don't even want to make eye contact Você nem sequer quer olhar aqui. because you know I'm speaking to you. Você sabe exatamente que eu estou falando com Which means você. God's speaking to you. O que significa que Deus também está falando com você. Get over the fear. Mas supere esse medo. Come. Venha. Come. Vem. I'm not wrong. Eu não estou errado. I'll stand here pacing back and forth, Eu vou ficar aqui caminhando de um lado para o outro. and you can all go home, and I'll still be back E vocês pacing back podem and forth. todos irem para casa. Eu continuarei aqui caminhando de um lado para o outro. I can do this all night Eu posso fazer isso a noite inteirinha. because God's got you, Mas Deus tem você. and it's time. Deus te pegou e agora é a hora. It's time. É a hora, chegou a Come hora. forward. Come on. Venha, venha aqui para Come on. frente. Vem, Come on. vem. Come on. Move the chairs. If we need to move the chairs, we'll move the Vem, chairs. se a gente precisar mover as cadeiras aqui para trás, vamos mover as cadeiras, mas venha. Come forward. Vem, vem para frente. Se aproxime. Let's go down and pray for them. Vamos descer lá e vamos orar por eles. Come on, there's more of you.
Let's Ah, go. venham. Eu sei que tem mais. Existe mais de vocês aí. Come on. Venham. If you feel the Holy Spirit Se você grabbing your heart sente right now, o Espírito Santo tomando o seu coração nesse momento, come forward. vem aqui para frente. Come on, I'll pray. Father, I thank you, Lord. Senhor, eu te In the mighty name of agradeço. Jesus. No nome de Jesus. Just say yes to the Lord right now. Apenas diga sim ao Senhor agora. Say yes to the Lord. Diga sim ao In Senhor. Jesus' name. No Right nome now, de Father, Jesus. That you would answer the call, Father, right now. Que ela In the responda mighty ao name of chamado. Jesus. Em nome de Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Walk in everything He has for you. In Jesus' name. It's time to stop running. É hora de Time to stop parar running. de correr. In Jesus' name. No nome de In Jesus. Jesus' name. No nome de In Jesus. Jesus' name. Right now, receive it all. Receive it. Receive Receba it. agora. Receive it. Receba. Receive it. Receba. Receive it. Receive it. Receive Receba. it. In Jesus' name. No nome de Jesus. Jesus' mighty name. Receive it No now. nome Receive poderoso everything. de Jesus. Receive it now. All the fear, all the doubt, everything. Now, Toda dúvida. right now. Agora. In Jesus' name. No nome Be de whole, Jesus. be free. Seja livre. Right now. Receive it. Agora. Receive it now. Receba In isso. Jesus' No name. nome de In Jesus. Jesus' name. No nome de In Jesus. Jesus' name. No nome de Jesus. Thank you, Lord, for this man. Obrigado, Senhor, por esse homem. It's never too late. Nunca é tarde It's demais. never too late. I don't care how old you are. I Eu don't não care me how young you importo are. quão jovem ou quão velho você é. Never Nunca é too tarde demais. Jesus' name. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus' mighty name. No nome de Jesus. Jesus' mighty name. Jesus' name. Ó Deus, com sabedoria, com graça, com discernimento, com ousadia. Meu Deus, esse ano você santifica a tua serva, abençoa a tua serva. Meu Deus, levanta a tua serva. The reason to come forward A razão de você vir até aqui à is to frente take that step of faith. é tomar um passo de fé. And God sees E Deus vê your response. a sua resposta. Answer His call. Responda ao chamado dele. Because you know what? Maybe one day He'll stop calling. Porque sabe, pode ser que um dia ele pare de chamar. It's never too late. Mas hoje ainda não é tarde. You haven't gone too far and you haven't done too much wrong. Você não fez tão errado assim, você não He's foi the tão great longe. Redeemer. Ele é um libertador generoso. He's the great Redeemer. Ele é o remidor. Let Him redeem you. Deixe ele remir você. It was a blessing. If you want to pray specifically for someone, I can go there. I'll let you know. Whatever that call is on your life, Seja lá qual for o chamado de Deus na sua vida, get with people who can help you. você tem pessoas que podem te ajudar. If it's here, get around Alessandro and Daisy. Se for aqui, você entra em contato com a Daisy e com o Alessandro. If it's another one of these pastors and leaders that were here, Se é com qualquer um desses outros pastores que está aqui essa noite, get around them. que você se aproxime deles. Separate yourselves from the people that say you can't do it. Se separe daquelas pessoas que têm dito que você não pode fazer isso. Many people told me that you're not called to ministry. Muitas pessoas me disseram, você não é chamado para o ministério. How do you like me now? Olha aqui como eu estou hoje. It doesn't matter what anybody says about you. Não importa o que essas pessoas dizem acerca de você. What does He say about you? O que é que Ele está dizendo a seu respeito? That's the only thing that matters. Isso é a única coisa que realmente importa. Há uma pessoa muito especial e eu gostaria de também citar. Você que ainda tem o seu assento aí, se quiser
tomar o seu assento, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma homenagem a um amigo querido, pastor, que já foi promovido para as mansões celestiais, o pastor Juan Mesa, do México. Esse homem foi o que me apresentou o pastor Marty, muitos anos atrás. Ele foi um dos meus discipuladores. Aprendi muitas coisas no Senhor através da vida dele. E agora ele está com o Senhor Jesus, na glória, foi promovido ao céu. Nos deixou esse ano, mas está com o Senhor. Então eu queria fazer essa homenagem ao querido pastor Juan Mesa, que está com o Senhor. E também mencionar o pastor Noé Tomás de Assis, o meu primeiro pastor, lá na Igreja Avivamento Bíblico, em Epitácio. Muitos anos atrás. 95 foi meu batismo, 1995. Gente, mais uma vez, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Vocês tornaram essa noite muito mais especial, ainda mais especial para a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue orando por nós. Deus abençoe vocês. Vamos terminar celebrando ao Senhor? Vamos terminar fazendo isso em nome de Jesus? Amém? Pode ficar de pé?